E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por este vídeo ter ficado um pouco mais longo do que o normal. Porém, eu precisava vir aqui falar tudo que eu senti e destilar um pouco do meu ódio com relação às coisas que eu não gostei. Espero que vocês fiquem até o final para ouvir tudo, porque esse vídeo está bem legal. E assim vocês me disserem também se vocês concordam ou não com a minha opinião. Assim como eu respeito a opinião de vocês, eu também espero que vocês respeitem a minha. Tá ok? Muito obrigado e bora pro vídeo! E aí, amiguinhos, beleza? Tudo bom com vocês? Como estamos? Vim aqui agora para o lado negro da força para poder falar sobre este filme, A Ascensão de Skywalker, o episódio 9, o final da trilogia, o final da saga, que vai fechar tudo daquele jeito que a gente conhece, toda a família toda do Skywalker, e não sei o que, e blá blá blá, e blá blá blá. Agora, metendo pau no que tem que ser metido, falando mal do que tem que ser falado e dando spoiler pra caralho. Mas se você assistiu o vídeo anterior, você sabe o porquê eu gostei da forma sentimental da coisa, do filme ter sido muito dinâmico, ter sido muito legal, ter apresentado muita coisa, a forma como ele foi construída, sabe, nos apresentando o filme rápido, dinâmico, mostrando a força como ela tem que ser mostrada de uma maneira que nunca tinha sido feita, as lutas muito dignas, isso realmente foi muito bom. Mas agora, vamos ver o que foi muito mal. Lembrando-se que eu sou o Conner Castilho, apresentador oficial deste programa Cinecone. E já deixe seu like se você gostou do vídeo anterior e agora você vai acompanhar nesse. Se inscreva no canal também, porque você viu como é que ficou a cobertura, cara? Nossa, a cobertura foi sensacional. Põe aqui no card. Foi muito legal, a galera dinâmica, a galera conversou comigo, a galera veio, falou, entrevista, falaram muito bem, muito obrigado para todos que participaram. E se vocês concordam comigo agora nesse vídeo, comenta aí também no anterior, tá? Comenta também, já deixa o like antecipado aqui e vamos lá ver o que não funcionou direito em Star Wars, A Ascensão de Skywalker. Bora pro vídeo! Vamos lá, vamos começar falando de uma maneira um pouco diferente, tá? Eu acho que o maior problema desse filme foi a troca de diretor do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. Isso fez com que o filme ficasse meio Frankenstein, um pouco querendo passar muita borracha em muita coisa e acabar esquecendo de fazer o próprio filme. No sentido do que? No Despertar da Força, o J.J. Abrams apresentou uma nova trilogia, apresentaram novos personagens, apresentou um universo novo, muito baseado ainda no que seria a Nova Esperança, o episódio 4, de uma forma bem sutil, mas que deu a entender que aquilo era sim Star Wars, que era coisa nova, e o Despertar da Força era a força voltando para o universo, entre aspas, né, voltando que ela sempre esteve ali, mas de uma maneira mais incisiva, porque o universo, a galáxia, estava precisando do equilíbrio novamente. Porque se o mal surge, o equilíbrio precisa vir com o bem para poder equilibrar. Então, nós vimos ali que o Luke estava perdido e eles precisavam encontrar ele, porque ele vai trazer o equilíbrio de novo, porque ele era o maior guerreiro, que era o maior não sei o que agora eles precisam do Luke Skywalker de qualquer jeito para combater o Império, a Nova Ordem, tudo mais, e acaba que eles não usam o Luke Skywalker e conseguem vencer a nova Estrela da Morte, no caso aqui o Starkiller, né? Sem participação de Luke Skywalker, porque a força despertou em outras pessoas, no caso, não só na Rey, mas no coração de todos. Então, usando isso, eles acabam vencendo a sua batalha, mesmo sem usar Luke Skywalker, o que já tira um pouco aquele misticismo que foi implementado em cima de Luke dentro do próprio Despertar da Força. Aí veio o Último Jedi. No Último Jedi, cara, o filme foi totalmente controverso, porque o Rian Johnson fez o que ele quis, ele brincou, mas de uma maneira que particularmente eu gostei, tá? Eu gostei porque ele mostrou que Star Wars não é só aquilo, não depende de um DNA, o Star Wars não depende de uma linhagem, de uma árvore genealógica, não, Star Wars é muito mais que isso, porque até então, tudo que significava a utilização da força tinha que ter um DNA, tinha que ter um sobrenome. No Último Jedi mostrou que não.
que a força é muito mais do que isso, e eu gosto disso. Porque tudo que no universo do Star Wars que não envolvessem os Jedi ou os Sith, no caso de pós-Guerras Clônicas, tudo que foi Skywalker, entre aspas, né, não tinha utilização da força. No máximo tinha simpatização com a força. No máximo tinha fé na força, como foi em Rogue One. O resto era tudo mostrando o universo, a galáxia, mostrando os personagens, toda a capacidade de criação de personagens que existe em tudo que é lugar, né, do universo do Star Wars, mostrando coisas totalmente diferentes, mas não ligadas à força. Você não via a utilização da força. Aí o que eles fizeram? Mostraram que a força pode sim estar em qualquer lugar, independente de quem você é. Não, e tipo assim, não interessa se você é Skywalker ou não é, você é forte porque você é. E eu gosto desse conceito para caramba. No caso, quando a Rey enfrenta ela mesma, tipo assim, não interessa quem são seus pais, não interessa, você é forte, a força está em você. Por quê? Porque a força é mais forte do que tudo. Simples assim, é ela que envolve todos os seres vivos e não vivos na galáxia. Dito isso, vamos agora para a Ascensão de Skywalker, aonde eles querem passar um pano em tudo que foi feito no Last Jedi, porque não fui eu que escrevi, eu não quero saber. Com a volta do J.J. Abrams, pareceu assim uma birrinha de criança. Tipo assim, eu comecei a escrever uma historinha, aí eu parei. Aí o outro veio e escreveu um fanfic em cima da minha historinha. Ah, não gostei, eu vou apagar tudo que ele escreveu, eu vou escrever outra coisa. E ele faz isso, ele simplesmente não só ignora o que aconteceu no Last Jedi, mas ele reescreve por cima. Tipo, ó, ele falou isso aqui, esquece, isso aqui é bobeira. Ele falou isso, passa a régua. Ele falou, tipo, esquece, vamos reescrever. Então, como a parte boa também acontece aqui, como eu já disse no Sem Spoiler, que é o desenvolvimento de alguns personagens que realmente ficaram devendo muito nos outros dois filmes, mas também faltou coragem, como eu disse. Por exemplo, não apresentou a Rose no Last Jedi? Tá, não queria que tivesse Rose, mas pô, não deu puta de uma polêmica que os fãs foram lá, falaram merda dela só porque ela era asiática, só porque era mulher e não sei o que, meteram o pau na atriz, foram atrás dela, perseguiram ela. Aí chega o J.J. Abrams e fala que ela vai ter seu lugar e tira todo o lugar dela! Mano, o cara simplesmente ignorou o personagem. Ignorou o personagem. Já criou ele. Manda ela fazer alguma coisa então, pelo menos seja pra pilotar uma nave ali. Tá, mas não, deixou ela lá estacionada, dando voz a quem falou merda pra ela, dando voz aos fãs que meteram o pau nela, que foram perseguir ela, entendeu? É tipo assim, parece que ele ouviu o fã tóxico, porque Star Wars tem muito fã tóxico, e eles não servem só pra isso, pra foder com algumas coisas não, mas por exemplo, ele tá aqui, o fã assiste o filme, fala, ai, mas você tem que entender que no cânone do Star Wars, no universo estendido, tem muita coisa. Porque no quadrinho de 1872 aconteceu, né? Porque tem um livro que foi escrito lá não sei aonde, porque no desenho... Mano, esquece, cara. Quando você tá tratando dos filmes da trilogia, do cinema, você pode até pegar referências em algumas coisas. Mas você não pode simplesmente apresentar uma coisa que nunca foi dita só porque alguém escreveu em algum lugar que ninguém vai ler. Tá, ninguém é dizer demais, mas é isso, você entendeu? Ou seja, o fã tóxico acaba estragando muito do Star Wars, entendeu? Porque eles reclamam muito. O fã reclamar é legal, mas, por exemplo, no último Jedi, o pessoal ficou dividido por causa disso. Porque eles sabem que coisa nova tem que ser apresentada, mas ao mesmo tempo eles não querem largar o osso. Do tipo, esse aqui é o meu Star Wars, meu, my precious. Não quer. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Teve todo esse desenvolvimento de personagem, foi muito bom, principalmente com o Finn. Mas aí nós temos dois problemas sérios. O Finn, que poderia ter tido um relacionamento com a Rose, ele foi colocado numa friend zone da Rey. Porque ele fica correndo atrás da Rey o tempo todo, sendo que a Rey não precisa da ajuda dele. Muitas vezes ela vai resolver um bagulho sozinho, que ela fala, não vai, mano, você vai me atrapalhar. Sabe aquele cara que
que, tipo assim, você precisa fazer um negócio rápido e o cara não tem uma perna, mas quer ir junto com você porque ele é seu amigo. Aí você fala, mas eu preciso correr. Aí ele fala assim, não, mas eu vou junto, tá ligado? E vai de pé só. Não dá, entendeu? Ele não tinha que se meter em algumas coisas. Deixasse ele no arco dele com o Paul, lá com o C3PO, que ficou sensacional. Eu adorei o C3PO aqui. A interação dele, principalmente com o Paul, né? Que negócio, o cara meio fanfarrão, meio falastrão, e ele todo, porque não sei o que, olha só. E ficou umas piadas muito boas. As cenas dele naquele planeta desértico, eu achei muito legal. Inclusive, parecem criancinhas em CGI e, ao mesmo tempo, em efeitos práticos, que são tão palpáveis e tem umas ceninhas tão bonitinhas, tão legais, que ficou muito divertido de ver isso. É isso que o filme foi de bom, sabe? De te apresentar coisas que você fala assim, é esse o universo do Star Wars, sabe? Mas da história de quem tinha que ser contada que foi o problema desse filme. Por quê? Paul Dameron, a gente sabe que era um puta piloto, que não sei o que, mas tem que falar que ele era um contrabandista? Só pra falar que ele é o novo Han Solo? Pra quê, JJ? Han Solo morreu e foi você que matou ele! Então não vem querer agora criar um novo Han Solo. Deixa o Paul ser o Paul! Aquele cara foda que a gente conheceu. Mas não, até as piadas, até o jeito dele falar mudou. Ele virou o novo Han Solo. Até metade do filme, quando tava só a interação que tava ele, o C3, o Chewbacca. O Chewbacca, não precisa nem falar dele, ele foi o único que se manteve digno e igual sempre. Ele sempre foi o Chewbacca. Tá, voltando, aí essa interação quando tava a Rey junto ali, beleza, mas depois, quando eles vão fazer uma side quest lá, que até a Rey vai junto lá naquele planeta e tal, aí começa a contar a história dele, tem piadas muito boas, do tipo, você é contrabandista? Ah, você era um Stormtrooper. Você é contrabandista, mas você era lixeiro. Isso é legal. Porém, pra que ele ser contrabandista? Pra mim, não foi legal. Mudou alguma coisa? Não. Mas quis mostrar que, tipo, nós precisamos de um Han Solo, sendo que vocês não precisam. Agora, o C3PO, aí tem o problema que eu falei pra vocês, que faltou coragem em J.J. Abrams. Porque eles apresentaram um trailer super darkness, no sentido que até o C3PO poderia virar um lado negro da força, ou ser controlado por um Mass Sith, ou algo assim. E ele mostra que ele vai morrer, que ele vai se sacrificar, que ele vai perder seus amigos, e não sei o que. Aí chega no filme, tira aquele Darkseid e joga um negocinho totalmente infantil no arco dele. O arco do C3PO é super infantil, tudo bem, ele é um droid, ele é alívio cômico com ele. Dane-se, caras! É o último filme, ele não falou que vai fechar o arco todo, então tenha coragem de dizer adeus para alguns personagens. Porra! Vai lá e faz aquele dramalhão todo que ele tinha que perder toda a memória e ser resetado e tudo mais. Até ali ele tava um personagem legal, o C3. Dali pra frente, escorregou na nasca de bacana e virou um personagem chato. Porque ele tava super legal, ele ficou chato. Virou tipo o Leandro Hassum gordinho e depois da bariátrica, sabe? Tipo... E de uma forma tão desnecessária que fez aquele melodrama tão pesado porque ele vai perder a memória. Ai, pobre C3PO. Depois ele chega no R2, põe a memória tudo de volta e... Antes tivesse feito isso desde o começo, não é? Pelo menos o personagem que foi apresentado, aquele bichinho pequenininho lá, foi muito legal. Aquele realmente foi muito legal mesmo. Melhor que apareceu nessa história. Porque a namoradinha do Paul lá serviu pra nada e pra lugar nenhum. Só pra entregar a moedinha e dizer que o feminismo não vale de nada. Que é uma personagem foda que não tem seu próprio arco, né? Tem que tá lá só pra dar uma ajuda pro Paul e pra falar que o Paul não é gay. Você vê, só serviu pra isso. Agora vamos falar da Rey, antes de falar do Kylo Ren. Pra que colocar um sobrenome na Rey? Começa por aí. Ela já tinha sido dito que não precisava de ter um pai. Ela não precisava de ser uma linhagem. A força era forte nela, porque a força nasceu nela. E isso que significa o despertar da força no primeiro filme.
que mostra que a força pode estar em qualquer lugar. Nesse filme, o J.J. Abrams foi contra o que ele mesmo falou e o que o próprio Rian Johnson falou no filme anterior, para ele ir de contra tudo e falar que a Rey é uma Palpatine. Safadinho você, hein, velho? Não achou que você tava lá só dando risada lá e soltando o rainho? Mas você tava fazendo filho pelo mundo aí. Então eu te pergunto, quem é o filho do Darth Sidious, do Palpatine? Por quê? Por que ele não criou o filho dele e não treinou o filho dele? Não, ele criou um filho pra ter uma história sozinho, fazer um filho pra ele vir querer pegar a neta. Não faz sentido algum. Aí viraram pra mim e falaram assim, mas no cânone, no livro estendido de 1589, conta a história de que o Darth Sidious, ele criou clones e não sei o que, dele mesmo e tal. Tá bom. Mas disseram que ele pode utilizar maneiras não naturais da força, porque ele é o mestre Sith. Foda-se! Nunca foi dito isso, é isso que eu te falei. Tá, pode estar no universo expandido, mas no filme, que é o que a gente está assistindo, não pode colocar coisas do universo expandido sem nunca ter nem citado, como se fosse apenas um Deus Ex. Ele teve um filho, agora ele teve um filho. Que filho foi esse? Por que ele nunca teve importância desde a morte do seu próprio pai? Se a força é tão forte na família, por que o filho dele não tem a força? Por que o filho dele não foi o Mestre Sith? Por que o filho dele não foi o próprio líder supremo Snoke? E falasse que a Rey era filha do Snoke, então, já que é pra fazer assim. Tá? Ia ficar ridículo? Ia, mas pelo menos ia dar mais sentido do que é a neta dele. A neta? E aí? Joga no ar assim e deixa o vento levar? Que isso? Porém, nesse momento a gente tem uma batalha muito épica, que foi um dos melhores momentos do filme inteiro. A luta entre o Kylo Ren e ela, e ele vindo na nave e ela saltando. Meu, que lindo foi aquilo! A nave fugindo e ela parando a nave usando a força, saindo raios do mal da mão dela. Cara, ela não precisava ser uma Palpatine. Ela só sendo um Sith, tendo a força do lado dela, e ela sendo tão forte com a força, tanto pro bem quanto pro mal, a raiva poderia ter criado esses raios. Não precisava falar que esses raios vieram porque ela é da linhagem dos Palpatine. Para, gente! Mas tudo bem, aconteceu. Agora, eu te falo uma coisa. Por quê? No primeiro filme fala que ela é só uma catadora, né, tal, tudo mais. Que era filho de catadores e mostra que os pais fugiram. Beleza. No segundo filme fala, mas seus pais eram mendigos, seus pais eram alcoólatras, seus pais foram comprar cigarro e nunca mais voltaram. Então, você não precisa se preocupar com eles. Só que aí agora, ele vai e tipo assim, todo mundo sabe que ela não tem pai. Ninguém nos todos os filmes anteriores não sabia quem era pai, não sabia quem era o avô, não sabia nem quem era ela. Aí nesse filme agora, o Luke já sabia que ela era uma Palpatine, o Kylo Ren sabia que ela era uma Palpatine, a porra da Leia sabia que ela era uma Palpatine. Todo mundo sabia que a porra da Rey era uma Palpatine. Vai tomar no... Tá, são essas pequenas coisas que me irritam, entendeu? Nessa brincadeira que eles fizeram de querer costurar tudo. E cara, ela usa o rainho uma vez só pra falar que é uma Palpatine e não usa nunca mais. Mas aí ela estaria indo pro lado negro. Dane-se! Ela foi enfrentar diretamente o Imperador. Por que ela não usou a força, já que ela é neta dele, usasse o lado negro de uma forma boa, usasse o mal para o bem, para derrotar ele, não pegar o sabrezinho. Ela está com o sabre do Luke e com o sabre da Leia, os dois sabres mais poderosos do universo, das galáxias, para parar os raios azuis do Palpatine, Darth Sidious e... Não, ela tinha que parar a força com a força, não com o sabre de luz, porque aí você diz que o sabre de luz é poderoso e o sabre de luz nada mais é do que uma arma, só isso. É a mesma coisa de um policial parar um crime inteiro no meio de um tiroteio, ele vai lá, ele se defende, atira no bandido, consegue salvar vidas, e você fala que a arma que foi a heroína.
que a porra da Glock dele que salvou as pessoas. Não, foi ele que salvou. Não tem que colocar esse peso na porra da arma. Aí ela vai e encontra a luz do Luke, o fantasma da força, na hora que ela vai jogar o sabre fora. Aí o Luke pega no ar e fala: você tem que respeitar a arma de um Jedi. Luke, teu passado te condena, meu querido. Primeira coisa que você fez quando você pegou o seu próprio sabre, que era do seu pai, seu desgraçado, se jogou pra fora, se jogou fora, se jogou por cima do ombro. Agora você vem dar liçãozinha de moral pra ela viu você fazendo isso. E o pior é que ela não cita. Ela podia ter falado: mas você já jogou fora o seu. Daria mais sentido. Daí ele poderia falar: sim, mas eu estava numa época negra. Agora eu aprendi com os meus erros. Não, simplesmente ela olhou: nossa, como esse cara é sábio. Você tá entendendo aonde eu tô chegando? Vamos lá, Kylo Ren agora. Vamos falar do Kylo Ren. Quem viu minha análise do trailer, que eu vou colocar aqui no card pra vocês, sabe que eu não queria ver redenção de Kylo Ren. Pra mim não precisava nem ter o Mass Sidious, o Darth Sidious, não precisava ter o Imperador. Poderia simplesmente colocar o Kylo Ren como o novo líder supremo e ele sendo o vilão a ser combatido. Ele ser o líder supremo. Não ele ter que ir se tornar cachorrinho de outro. Eu vou lá porque eu descobri que tem alguém que pode tomar o meu lugar como líder supremo. Então eu vou matá-lo. Você tem que matar a Rey. Sim, senhor. Faz algum sentido isso pra você? Se faz, por favor, me fala. Fala que eu tô muito errado em não ter gostado disso. Mas tudo bem. Vamos lá. Porque ele começa sendo apresentado como um cara foda, do jeito que eu queria ver. Ele entrando nas batalhas, matando todo mundo, tipo, ninguém irá ousar tomar o meu lugar. E vai matando todo mundo. Mata todo mundo! E isso é legal. Aí depois, cara, tem lá, ele vê o Han Solo. Putz, cara. J.J. Abrams, você matou a porra do Han Solo. Tá? Não foi o seu amiguinho Rian Johnson, não foi você. Então por que você vai colocar ele aqui agora como uma memória? Eu não consigo entender como uma memória de um personagem consegue falar coisas que o personagem que tá lembrando não sabe. Se é fruto da cabeça dele, por que ele não sabe das coisas que o fruto da cabeça dele falou? Mas tudo bem, botou a porcaria do Han Solo lá, depois de uma cena lamentável, que foi uma luta foda. Aí eu falo, aí ó, que eu gostei sobe, porque as lutas foram sensacionais. A batalha deles, apesar do Finn estar lá gritando Rey! 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 Ó, parecendo o Shun chamando o Ikki o tempo todo, tá ligado? Que isso? Yoga, Seiya, Ikki! Mas após essa batalha que realmente foi muito da hora mesmo, ela se liga ao lado negro dela e mete o sabre de luz na barriga do Kylo Ren. E o que ela faz logo depois? Pausa. Detalhe, Kylo Ren só tomou essa porrada, essa sabrezada no meio da barriga, porque ele ia matar a Rey e a Leia impediu, entrando na mente dele. E isso foi legal. Mas eu achei que matar a Leia assim não precisava, porque ela só conversou com ele. Ela já fez isso com o Luke, ela já fez isso com o próprio Han Solo, ela já fez isso com tanta gente, porque com o filho dela, ela morre depois. Tudo bem, não tinha mais cenas pra colocar, não tinha mais o que fazer com o personagem, precisava dar um final. Então fizesse ela em forma de um fantasma da força, conversando com o filho dela, no lugar de colocar o Han Solo. Tipo assim, aí ele vai parar e pensar, minha mãe morreu. Aí sim faria sentido. A mãe se sacrificar para criar o seu holograma lá, igual o Luke fez. E ela usar o holograma de forma de CGI mesmo. Podia ficar meio tosco, porque ela não é uma mestre Jedi. Ela não é. JJ, ela não é uma mestre Jedi. Porque todos os filmes anteriores, os 3 filmes anteriores, disse que ela não quis treinar. O próprio Luke Skywalker no Last Jedi disse que tentou treinar a Leia e ela não quis. Aí você faz uma cena muito da hora, que eu gostei pra caralho dessa cena, dela treinando com o Luke, e se depois vem falar que ela se tornou uma mestre Jedi, o que ela sabe
dos caminhos da força, sendo que ela nunca estudou os caminhos da força, pra vir ensinar a Rey, que tava mais perdida que segue tiroteio, que não sabia nem quem eram seus próprios pais, não sabia de onde veio, pra onde vai. Ela acha que ela é o nada no mundo, pra depois você vir falar que a Leia já sabia que ela era uma Palpatine. Vai pro inferno, DJ! Calme-se, calme-se. Aí ela vai, mata o Kylo Ren, aí depois ela vai, cura o Kylo Ren e nem sente, velho. Ela usa uma habilidade master de driblar a morte praticamente, curando uma ferida mortal e nem sente, tá? Ela nem sente. Para, velho. E quando ela vai atrás do Darth Sidious, o que ela faz? Ela usa a nave que o Luke mandou pra ela, que o Luke tira da água, que tá lá faz 72 anos dentro d'água. É mais a prova d'água essa nave do que aqueles relógios de camelô que fica um jarro d'água que ele é enfiado lá dentro, saca? Aí toda vez que você compra, molha e ele estraga. Essa nave ficou lá e funcionando normalmente, cara, sem nenhum defeito. Não precisou de uma porra de uma manutenção. A água não corrói, a água é um solvente universal. Ou seja, em Star Wars também a água corrói, tá? Era pra essa nave estar uma ferrugem. Mas tudo bem, ela vai pro planeta. Isso que eu não gosto de gravar de manhã. É isso que faz a gente ir pro lado negro da força. E eu acho engraçado, nesse universo do Star Wars, é que tipo assim, o Kylo Ren tá no outro lado da caralha da galáxia, ele percebe que a Rey tá aqui por causa daquela interação, que é bem legal, entre os dois fisicamente conseguirem interagir, ao mesmo tempo que a força não mostra aonde cada um tá, mas eles conseguem fazer teletransporte, isso eu já não gostei, de material, de equipamento, de coisas físicas, que seria muito fácil pra muita coisa. E ele fala, ela tá em tal lugar, aperta um botão, a nave já cai lá no planeta, 2 minutos. Mas para os caras chegar onde a Rey tá, tem que demorar pra caralho, ela tem que lutar e tudo mais. Tudo bem, vamos lá. Chegando lá, ela luta, já falei, do sabre de luz e tudo mais, e tem a pior coisa que aconteceu no universo pra mim. Kylo Ren se redimir. Ficou, porra, ele seguiu literalmente os caminhos do seu avô. Literalmente. Por que ele tem que seguir, cara? Por que ele tem que ser o bonzinho? Ele tava sendo um vilão tão bom. Por quê? Aí ele vai e luta contra os Cavaleiros de Rain, que só serviram pra fazer pose o tempo todo, e vão lá e morrem de maneira fácil pra caralho. Entendeu? Aí ele vai lá, toma um pau do Imperador, aí a Rey se sacrifica pra matar o Imperador, aí ele vai e transfere a alma dele, transfere a energia vital dele pra Rey e dá um beijo. Eles dão um beijo! Eles dão um beijo! Eles se dão um beijo. Que foi a pior coisa que já aconteceu em toda a saga pra mim. Esse beijo me matou. Por quê? O Paul poderia ter beijado a contrabandista, o Finn poderia ter beijado a Rose, o Finn poderia ter beijado o Paul. Mas não, tem que fazer o cara beijar a Rey. Isso mostra a falta de coragem de vocês. De novo, só matou a Leia porque a Leia já estava morta. E aí vem matar o Kylo Ren como uma redenção, ele virar fantasminha. Todo mundo que morre agora vira fantasma da força. A coisa mais foda de acontecer com o Jedi é isso. Agora todo mundo que morre vira fantasma da força. A cena do Darth Sidious soltando os raios foi sensacional. O Lando Calrissian eu nem comentei dele aqui porque eu gostei do arco dele nesse filme. Foi simples, mas foi divertido, foi legal. Até as naves chegando, foi tudo épico, é isso que foi legal do filme. Mas essas coisinhas todas que eu fiquei meia hora falando pra vocês aqui, é o que me fodeu, é o que me fodeu. Então vamos ficar por aqui, porque eu acho que eu já me estendi mais do que eu devia. Muito mais, falei muita coisa. Foi um desabafo. Isso foi um desabafo sobre tudo que eu não gostei em Star Wars. E foi isso, tá? Pelo menos o Chewbacca ganhou sua medalha. Tá bom? Ah, e teve um beijo gay, e foi isso que aconteceu. Passa a câmera rapidinho assim, ó, tá os meninos se beijando lá. Só pra Disney falar, viu como nós somos? Nós damos representatividade. Vai tomar no seu cu. Obrigado por ficar até aqui, deixe seu like se você concorda comigo, tá? Isso foi a parte que eu não gostei do filme, como um fã mesmo, não equilibrou pra mim, assim, no geral. Por isso que eu deixei a nota um pouco mais baixa, porque eu gostei do que eu assisti, mas quanto mais você pensa, pior fica. É aquele filme que você sai do cinema feliz,
e quando você começa a pensar nele, você vai ficando cada vez mais triste. Esse é o grande problema, ok? Forte beijo, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, não esquece do podcast Tipo A, que tá legal para caramba. É isso aí. Tchau!